Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que dão testemunho de mim. João capítulo 5, versículo 39. A Rádio Liberdade FM passa a apresentar o programa Papo de Fé. Assuntos da atualidade com argumentações bíblicas, históricas e teológicas. Papo de Fé. Papo de Fé. Abra o seu coração. Boa noite, ouvintes da Rádio Liberdade. Boa noite a todos que nos acompanham pelas redes sociais. É um prazer mais uma vez estar aqui no Papo de Fé. Estamos aí com um assunto que falamos a semana toda, um assunto que a mídia em geral vem falando já há alguns dias e vai ser um programa, no mínimo, entusiasta para nós conseguirmos realizar hoje, né? Fruto de muita discussão, muita conversa, muita pesquisa, para a gente conseguir desenvolver esse assunto e trazer, compartilhar do que a gente conseguiu captar nos últimos dias, com pesquisa, com notícias. Também vamos receber um convidado que vai conseguir falar com muita mais propriedade sobre o assunto, por ter essa familiaridade com o local, né? Se tratando de um agente de viagem que já por diversas vezes esteve na região na qual a gente vai falar hoje. Então já fica aqui minha saudação, né? Minha satisfação em fazer parte mais uma vez desse Papo de Fé. E aqui ao meu lado, aguardamos o pastor Jorge também, que logo se vai se fazer presente. Vitor, meu amigo, um prazer mais uma vez estar com você aqui. O meu boa noite para você mais uma vez. E deixo então contigo a palavra agora. O meu boa noite, Wellington. Boa noite a todos. Graça e paz a todos os ouvintes, aqueles que nos acompanham no Papo de Fé. Como o Wellington falou, né, a gente está numa expectativa grande, né, a gente veio contextualizando esse assunto durante toda a semana, né, então hoje nós estamos bem alegres, contentes em estarmos aqui e podemos também compartilharmos um pouco mais de conhecimento e interagir, né, com as pessoas, algo que é bem interessante, né. Então espero que seja uma noite proveitosa para todos, né? Que haja uma interação entre todos também, né? E que venha também trazer, que eu acho que é uma das coisas que você, Wellington, pensou assim, é dar uma dimensão e trazer para o quanto mais de pessoas, né? Um conhecimento mais amplo, né? Sabe, Vitor, que há algum tempo atrás eu vi um corte de um teólogo famoso que ele falava assim que quanto estava imerso a sociedade de informação inútil. O Papo de Fé ele nunca teve a intuição de ser um programa voltado a ensinar de uma forma didática, né? Uhum. Como se fosse um curso, né? Hoje o Papo de Fé ele se molda na questão de um papo de pessoas que professam a mesma fé, que tem intenção de aprender, que tem intenção de pesquisar, porque nada que está sendo falado aqui está sendo falado algo de apenas o nosso conhecimento, de uma certa maneira, como se dominássemos todo o conhecimento. Não, a gente faz uma pesquisa ao longo da semana, a gente troca uma ideia, olha o que é isso, a gente vai se aproximando, né? E o bacana, Wellington, assim, ó, o bacana do programa, tanto é que quando tu me convidou para a gente fazer parte, é que o programa ele quer trazer essa dinâmica, né? A ideia é essa, né? É trazer essa dinâmica de a diversidade de ideias, né? De pensamentos, né? E não ficar totalmente estagnado naquilo que talvez nós temos a nossa ideologia, ou o Wellington tem a ideologia dele, né? Mas também entrar numa discussão, né? Exato. Né? É uma coisa bacana, é uma coisa diferente, né? Perfeito. Então... Seguindo esse contexto que tu falou de ser bom, de ser bacana, eu gosto de trazer um pensamento de Marco Aurélio, um dos grandes últimos imperadores de Roma, quando ele trata da seguinte maneira: não façam mais discussões de como um homem bom deve de ser, e seja um, Uhum. sabe?
Isso nos traz que às vezes a gente está tanto imerso e também tem uma passagem que a gente traz que é o quanto tempo a gente perde discutindo o que deve ser feito. Pare de discutir o que deve ser feito e vai e faça. É tão mais fácil, a gente consegue contribuir tanto para uma sociedade quando a gente realmente aplica isso, né? Realmente, né? Muitas vezes a gente se detém demais na discussão, né? E pouca ação, né? Isso, porque se uma pessoa for capaz de apontar um erro, é porque ela é capaz de corrigir ele, né? Então a gente entra nessa discussão. Vitor, já que a gente está falando num assunto tão pessoal, na questão dinâmico, assim, os últimos dias, nós todos, a gente vive, né, professa a fé, a gente vive a fé de uma maneira e a gente busca, né, ao longo da semana, todos os dias, pelo menos assim há de ser, né, uma proximidade com Deus. Nessa semana, alguma passagem, algum ensinamento, alguma reflexão voltada a Deus que tenha te tocado, que tu tenha se aproximado nesses últimos dias? Sim. O Wellington, até eu gostaria de fazer uma citação. Eu gosto muito do Salmo 31, tá? Eu não vou ler ele todo aqui, só vou fazer uma citação dos primeiros versículos. No Salmo 31 nos diz assim, ó: Em ti, Senhor, me refugio. Nunca seja eu envergonhado, livra-me pela tua justiça. Inclina para mim os teus ouvidos, livra-me depressa, sê para mim uma rocha de refúgio, uma casa de defesa que me salve. Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Pelo que, por amor do teu nome, guia-me e encaminha-me. Tira-me do laço que me armaram, pois tu és o meu refúgio. Nas tuas mãos entrego o meu espírito, tu me remiste, ó Senhor Deus da verdade. Eu gosto muito desse versículo, Wellington, e eu faço essa citação, e eu questionava essa semana, desde o início da semana, né, segunda-feira, a gente envolvido com o trabalho, tantas outras coisas que nos preenchem o dia, né, e muitas vezes a gente bota alguns questionamentos com Deus, né, em algumas particularidades que eu passei ou que talvez você passou no teu dia, né, na tua semana, né, e a gente às vezes parece que fraqueja na nossa fé, né? A gente começa assim, e essa semana foi uma semana assim que eu questionei bastante Deus, sabe? A gente tem se colocado na presença, na vontade dele de fazer o propósito, de fazer a obra do Senhor naquilo que a gente for incumbido, nas nossas condições, sabe? E muitas vezes a gente se questiona até que ponto eu sou capaz, sabe? Senhor, é realmente nisso que o Senhor quer me usar? É nesse propósito? Daí o Wellington, nesse devaneio que vem de pensamento da gente, vem uma queda, e daí Deus nos levanta e ele diz assim: não, meu filho, vai que eu tô contigo, sabe? Então eu quero deixar aqui para os ouvintes e expor para ti aqui, os demais colegas nossos que estão aqui com nós, que se tem Deus no comando e Deus ele está na frente, vai tranquilo, que ele está contigo. Que ótimo, Vitor. Essa propriedade de se alimentar da fé e ter esse propósito, quando Davi, a gente sabe que é um salmista Davi, quando ele tende a dar os ensinamentos dele, está muito voltado naquela de trazer o homem para próximo de Deus, né? Tornar o homem cada vez mais dependente de Deus. E eu vejo já que o nosso convidado, o rostinho dele já aparece em uma das telas ali, né? Como eu citei no início ali, um agente de viagem, alguém que já esteve em Israel, que também tem um canal no YouTube, certamente um apaixonado pela história, um apaixonado pela teologia, um apaixonado pela história de Israel, né? E eu gostaria de convidar o Christian, então, para fazer a apresentação mais pessoal dele, por se tratar de ser mais conhecido e ter mais propriedade para falar em relação a quem ele é e suas contribuições que virá contribuir no programa hoje. Muito bem. O volume 2 aqui do microfone.
Tudo certo? Me ouvindo bem? Sim? Nós estamos aí sempre na batalha da técnica, né? Ajudando, auxiliando. Está me ouvindo bem aí? Não parece que está saindo. Peraí, só um minutinho. A parte técnica é algo que estamos em dois, o Paulo Júnior e o Christian, sempre é um desafio, né? É óbvio isso. Né? Agora sim, né? Qualquer coisa, pega o fone da rádio aí que tu vai conseguir nos ouvir bem. Estamos tentando aí o contato com o professor Clério e em vídeo tá tudo ok. Agora a gente só está ajustando o áudio. Ele que é da cidade de Panambi, Vitor, e ele tem a empresa Sion Tour, tá? Ele tem a empresa Sion Tour. O pessoal diz que está sem áudio aí a nossa participação. Vamos vendo aqui. E em vídeo tá tudo ok. Agora sim. Tô sem áudio, só um minutinho. Diria o saudoso Faustão, quem sabe faz ao vivo. Agora sim, saiu aí, né? Bom, agora tá tudo ok. Agradecer ao Peraci que deu um feedback para nós aí que tá muito baixo o volume. Mas, vou retornando aqui com o nosso amigo, o professor Clério, ele que é dono da Sion Tour. A Sion Tour é uma empresa que tem muitas viagens, especialmente para Israel, né? E ele pode falar um pouco mais sobre isso. Também ele tem um canal no YouTube que é fantástico, Wellington, que é o Viagem na Bíblia, que traz tá me ouvindo, Christian? Conteúdos fantásticos. Inclusive, eu me lembrei de fazer esse convite para ele de um link que foi postado agora nessa semana, junto com a Raquel, também da cidade de Panambi. Hoje ela e o marido dela moram em Israel. Moram em Israel junto com a sua família. Inclusive, na guerra que se desencadeou com o Hamas, um dos filhos da Raquel e do seu esposo, ela também é parente nossa, serviu, né, junto nessa investida de Israel contra o Hamas. E eu me recordei, né, desse contato que eles têm com Israel para trazer essas informações para a gente. E eu gostaria de ver aí com o Júnior, se a gente já consegue o contato com o Clério. Tu só vai ter que selecionar o áudio na aba que você abrir ali para a gente poder ouvir ele. Clério, consegue me ouvir? Boa noite. Vai dar um delay. A gente fez um ajuste ali, vai ter o delay. Bom, daqui um pouquinho ele vai ouvir a gente aí. Eu vou tentar fazer aqui uma videochamada também, que ele vai conseguir nos ouvir um pouco melhor. Chamada. Vamos tentar novamente. Acho que ele nos ouve ali. Ele não estava ouvindo. Não está ouvindo, porque né? Na chamada ele está atendendo. Isso, agora sim. Agora sim. Nós vamos fazer o áudio pelo WhatsApp aqui. Meu amigo Clério, um prazer receber você aqui no programa Papo de Fé. Nós estamos falando um pouco do trabalho da Sion Tour, também o canal que você tem ali, que é o canal Viagem na Bíblia, com conteúdos fantásticos. O Clério, que já esteve com a gente aqui na Liberdade FM, é um prazer recebê-lo novamente aqui. Boa noite. Boa noite, Christian. Boa noite a todos os ouvintes e o pessoal, os demais que estão no programa. É uma alegria estar contigo, estar com vocês essa noite. Espero que esteja saindo bem o áudio. Sim, estamos recebendo bem o áudio. Estamos ouvindo bem. Perfeito, perfeito. Então é uma alegria estar com vocês e estar falando sobre Israel, sobre a atualidade que está acontecendo. Eu voltei de Israel faz uns 40 dias, mais ou menos. E estou para voltar agora, em menos de 30 dias, eu devo retornar, se o Eterno assim permitir. Eu devo estar indo a partir do dia 14 de maio novamente. A gente passou a última viagem, fomos final de fevereiro, início de março. A gente ficou lá uns 10 dias, produziu esses conteúdos que estamos divulgando agora no canal também e nos nossos canais. Então é uma alegria estar com vocês. Participando e contribuindo um pouco com esse tema tão importante.
Muito bem. Clério, eu quero te apresentar aqui o âncora da nossa programação, que é o Wellington. E a gente preparou algumas perguntas, um bate-papo para a gente conhecer também um pouquinho desse trabalho que você faz, para quem está em casa já começar a ir entendendo todo esse contexto, né? E a gente poder desenvolver uma conversa aqui interessante sobre Israel, que seria o tema, mas obviamente isso encontra-se o momento que se está vivendo, que é um momento de tensão, de guerra e tudo mais. Eu quero passar então aqui os trabalhos para o Wellington, e já a minha participação eu encerro aqui porque eu ajudo na técnica, e agradecer mais uma vez aí a tua disponibilidade. Wellington. Bem, então o Christian se referiu como professor, eu gosto de atribuir esse nome a todo aquele que vem compartilhar ensinamento e ensinar a nós, né? E hoje a gente realmente está numa posição de aprender, porque conseguiria falar, obviamente, com muito mais propriedade, por se tratar de um estudioso e também por se tratar de estar lá presente. Então, a gente sabe que existe uma lacuna grande nessa questão em que a gente consegue captar de informação aqui, né, através das mídias, e o que você consegue, obviamente, captar de informação estando lá. Então, a primeira coisa que eu acho que é o mais fundamental que tu consiga compartilhar conosco, né, é como de fato está Israel hoje, como que está essa questão dessa tensão da guerra, né? E quais que são os rumores, e tu falou que logo tu estará retornando para lá, né? Interessante também essa tua coragem, né? E se, obviamente, dentro da tua fala, nessa questão, tu não teme essa questão de estar lá e se inflamar ainda mais o conflito? Olá, Eric. Prazer estar contigo. Essa é uma pergunta que a gente recebe bastante aqui, porque a gente também trabalha com venda de pacotes e leva as pessoas, as caravanas, nós organizamos. A gente já está aí há mais de 10 anos trabalhando com esse tema. Eu sou formado em teologia, me formei em 2013, fiz uma pós lá em Israel em 2014 de relações judaico-cristãs, e mais esse know-how, essa experiência de acompanhar os grupos e vários líderes também, e as pessoas que a gente vai com eles a Israel. Então, sempre, para mim, Israel é uma paixão desde criança, a palavra de Deus, mas me sinto também um privilegiado de poder estar fazendo esse trabalho, realmente algo maravilhoso, e com isso aprendendo também, né? Cada viagem que a gente faz, cada peregrinação. E a gente trabalha o dia a dia com isso. As pessoas, quando acontecem algo assim, as pessoas que estão inscritas para ir numa viagem muitas vezes querem desistir, outros que estavam para decidir acabam postergando o sonho, e a gente tem que tratar com essas situações. Eu te confesso que eu não tenho medo de ir para Israel, nunca tive. Inclusive, quando eu estava começando esse trabalho, uns 10 anos atrás, foi em 2014, quando eu estive nesse período lá, eu fiquei lá durante um período que teve ali em 2014, no mês de julho e agosto, acho que foi um dos primeiros ataques de foguetes ali na faixa de Gaza, e durante todo esse período nós estávamos lá estudando. Eu estava mais ao norte, mas nós estávamos lá. E fora as outras questões, inclusive agora, dia 7 de outubro, a guerra estourou dia 7 de outubro, e nós saímos aqui no próximo dia. Nós já estávamos com o pé na estrada, e a gente foi igual, mas a gente acabou indo só no Egito, na Jordânia, e não entramos em Israel. Mas a gente foi lá na fronteira, fomos no Mar Morto, no Rio Jordão. Então, assim, a sensação de estar lá em Israel é de muita segurança. É algo assim... a gente sabe que tem muita tecnologia envolvida, mas, acima de tudo, a sensação de estar lá é uma sensação muito gostosa, como se fosse a casa da gente. E eu me sinto mais seguro, às vezes, lá do que aqui. Claro que agora nós estamos entrando num nível muito mais muito mais tenso, né? Muito mais tenso, principalmente desde o último final de semana aí com o ataque do Irã. Mas eu estou com uma passagem comprada para ir dia 14,
a princípio vamos, né? Está tudo bem, mas não sabemos, porque pode chegar 2 dias antes, um dia antes e acontecer outra situação, a gente não sabe, né? Mas se tiver do jeito que está hoje, nós vamos, né? Então, a gente se sente muito seguro, é uma coisa que eu queria transmitir assim para vocês. A gente sente muita segurança estando lá em Israel. Claro, por ter ido várias vezes já, mas as pessoas que até vão pela primeira vez, e eu estava acompanhando agora no sábado passado, tinha grupos lá, tinha turistas, tinha gente que nem viu o que aconteceu. Ficaram sabendo porque no outro dia foi divulgado as notícias, mas a gente estando lá, a gente não percebe tudo, que às vezes aqui a tensão às vezes é muito maior até do que estar lá dentro de Israel. É que a gente sabe que o exército de Israel, né, ele é conhecido, hoje Israel ele fornece parte de equipamento tecnológico militar para outros países de ponta. A gente sabe que o exército de Israel, além de ele ter uma promessa de Deus de ser cuidado, a gente sabe que eles lutam não só por uma defesa de um país, mas eles defendem por um amor ao Deus de Israel. Então, quando a gente une um propósito de social, de tu ser um soldado, mas quando você une essa defesa também do teu propósito de fé, e embora eu nunca estive lá, mas compartilho do entendimento de que Rei Davi é muito citado, e para Israel, né, o legado de um grande guerreiro, isso para o jovem hoje é motivacional, né? Tu fazer parte dos valentes de Israel, vamos citar assim. E essa questão, a gente sabe que a faixa de Gaza, a Palestina, o Hamas, já não é algo que historicamente a gente sabe que Israel sempre viveu isso. Embora os últimos acontecimentos inflamaram mais, vieram mais à tona, né, mas não era algo que para Israel ou para os viajantes fosse algo novo. Mas o ataque de Irã é algo novo, é algo que eu, pelo menos, talvez tu vá falar com mais propriedade, mas eu não tinha percepção alguma de que isso poderia vir a acontecer. Exatamente, Wellington. Isso aí é algo, além de ser totalmente novo, ele não era até muito esperado por Israel. Apesar que Israel acreditava que eles poderiam fazer isso, mas não era uma das primeiras opções. O que se esperava era que eles usariam o Hezbollah, os grupos terroristas ali ao redor seriam usados para fazer esse ataque, mas não um ataque direto do Irã. Não era a primeira opção. Se esperava por algo assim, mas não nesse momento. Então, realmente, o que eles falaram, eles fizeram, e isso foi algo, assim, inédito mesmo, foi algo muito grande. Talvez muitas pessoas nem se detêm disso, mas realmente foi algo grandioso. E o pior de tudo, que poderia ter sido muito pior, se não fosse os modernos e avançados sistemas de defesa aérea de Israel. E acima de tudo, né, eu vejo assim que a presença de Deus, sem dúvida, primeiramente capacitando o povo de Israel, porque, como tu bem falou, o povo de Israel é guerreiro mesmo, e todos vão, lá todo mundo serve o exército, inclusive as mulheres, exceto os ultra-ortodoxos, que hoje é um debate lá na sociedade interna, mas que até agora na faixa de Gaza muitos acabaram indo mesmo, voluntariando também. Então, o povo... E a Israel sempre pensa assim, se alguém quer me matar, é um princípio, se quer me matar, eu vou me defender antes que ele tire minha vida. Então, eu lembro que quando eu estava estudando lá em 2014, estava se falando, já estava se usando o Iron Dome, esse sistema de antifoguetes, e eles já estavam anunciando que eles estavam desenvolvendo sistemas muito mais avançados, superiores, e que agora a gente viu que eles colocaram, que já tinha sido feito testes, mas na prática nunca tinha sido usado, e agora foi usado já esses modernos sistemas, por exemplo, contra esses mísseis balísticos, que a gente viu que funcionou praticamente 100%, né? 99% caiu, só caiu alguns resquícios ali, né? Teve uma menina beduína que se feriu com os estilhaços, mas ninguém foi ferido. Então, assim, realmente foi impressionante a forma como Israel se defendeu. Isso, assim, foi algo impactante, eu acho, no mundo.
E isso muda isso por si só é uma grande vitória de Israel. E é claro que o inimigo nunca vai aceitar isso, eles até comemoraram, mas a gente vê que isso realmente, assim, porque Israel tem muito isso, sabe, Wellington? Eu lembro quando nós estudávamos lá, e a mentalidade hebraica ela é muito física e concreta, voltada para a ação. Então, eles já vinham há 20 anos atrás, há 10, 15 anos atrás, já desenvolvendo sistemas de defesa, porque tudo bem, Deus está conosco, mas nós não vamos orar só e não vamos fazer Sim. nada. Nós vamos fazer algo prático para nos defender. Então, Israel sempre está muito na frente em tudo, né? Na tecnologia, é um país que hoje eu acho que é top mundial de criação. Tem um slogan que diz Israel, Land of Creation, terra da criação, porque Israel é líder sempre de criação de novas tecnologias. Ou seja, quando tem um problema, é visto sempre como um desafio para superar aquele problema e criar algo novo que venha resolver aquele problema. Então, toda a mentalidade é voltada para isso, né? Então, nisso eu já vejo Deus, né? Israel acaba sendo um modelo para o mundo de uma ação, fora o exército, que é um exército muito ético. Quando eu estive lá, eu estive na Haria, no terceiro hospital mais grande de Israel naquela época. Naquela época, acho que ainda continua, e eles estavam nos contando sobre a última guerra que teve contra o Líbano, em 2006, quando um míssil atingiu o hospital, e a partir dali eles decidiram de construir no subsolo, mais uns 7 ou 8 andares para o subsolo, e fizeram todo o hospital subterrâneo, para que em caso de guerra, em menos de 2 horas, eles migram todos os pacientes para o subsolo e as pessoas são tratadas ali. E também, não só naquela última guerra, e a gente viu agora também ali em Beersheba, no centro Soroca, que fica mais próximo à faixa de Gaza, que muitos palestinos, inimigos, são tratados nos hospitais em Israel. Então, a gente vê assim essa valorização pela vida, apesar do que o mundo tenta distorcer isso com fake news, com notícias falsas, mas a verdade é que Israel é um exército muito ético e sempre em defesa da vida e se defender também dos que querem destruir Israel. Quando a gente... Vitor. Clério, boa noite, meu nome é Vitor. Wellington, eu só para entrar dentro do contexto que o Clério está falando sobre os exércitos ali, Irã e Israel, né? Só para fato de conhecimento, eu estava pesquisando, o Irã, ele possui a força militar 4 vezes maior que Israel. A força militar dele, né? Para te ver, então, assim, o quanto Deus é com Israel, né? Para prover tudo isso, né? Sim, Vitor, exatamente. Em questão de soldados, eu acho que Israel, talvez tu tenha pesquisado isso, mas acho que tem em torno de 750 mil homens, o efetivo. É um exército pequeno, né? Isso. Mas o Irã tem muito mais em número de soldados. Eu acho que Israel Israel supera na reservistas tecnologia. também. Sim. Então, realmente você vê assim que o poderio militar dos inimigos é muito maior. Nem tudo sempre. Israel sempre é muito pequeno. Israel sabe disso. Mas se a gente voltar um pouquinho em 67, na Guerra dos 6 Dias, a gente vê que Israel, naquela época, não tinha todo o poderio, principalmente da Força Aérea que Israel tem hoje em dia, com as melhores tecnologias, acho que é uma das melhores forças aéreas do mundo. Naquela época, Israel tinha um avião para 10 dos inimigos, em proporção, um tanque para 10 era 10% em relação aos inimigos, e naquela época eram 3 principais países que atacaram. No norte nós tínhamos a Síria, no sul o Egito era o pior inimigo naquela época, e a Jordânia no leste. Tinha outros países envolvidos, mas esses são os 3 principais, e na época o principal era o Egito. O Egito é que nem o Irã hoje em dia. O Egito era todo dia propaganda na rádio, dizendo nós vamos afundar, vamos
destruir Israel, colocar no mar Mediterrâneo, afundar a bandeira de Israel. Era sempre notícias assim, e eles realmente eram muito maior, porque o Egito, hoje em dia, tem 100 milhões de habitantes, é metade da população do Brasil, e já naquela época era grande, mas Israel era muito menor, muito pequeno, não tinha aviões tecnológicos como tem hoje, não tinha. E se a gente for voltar na história, vamos lembrar que naquela guerra, o primeiro ataque foi um ataque aéreo sobre os aeroportos militares e civis militares do Egito. Antes do Egito atacar Israel, já estavam começando o ataque. Israel voando em aviões que voaram a menos de 400 metros de altitude sobre o mar Mediterrâneo, atingiram as bases aéreas, civis militares, destruíram tudo em um dia, em um ataque. Com tudo, o pouco que eles tinham, eles acabaram com o Egito logo do início. Depois a gente viu que o restante dos dias a batalha ali foi centrada em Jerusalém, que foi a conquista de Jerusalém, a expulsão dos jordanianos com os paraquedistas, e depois no norte a batalha de tanques, os últimos 3 dias lá, contra os sírios, que também a gente tem relatos assim dos soldados sírios abandonando os tanques e saindo correndo em direção à Síria, porque viam milagres, que viam havia assim a participação de Deus mesmo em relação a Israel. Tem relatos muito interessantes na internet sobre isso. Eu ouvi várias guias falando sobre isso nas viagens. E aí também, inclusive, a mentalidade desse soldado de Israel, que é um soldado bem preparado. Primeiro, a questão da estratégia dos comandantes e a inteligência do Mossad, da inteligência de Israel, que usa muito a inteligência para fazer ataques certeiros, né? E, em segundo plano, a coragem dos soldados que estão preparados para enfrentar qualquer inimigo, não importa o tamanho que ele é. Sim. E, por último, com certeza, a presença de Deus, né? Professor, quando o senhor remete ali na questão da fake news, me traz uma indagação que eu acho que é muito pertinente, né? Porque hoje se é compartilhado em meios das redes no Brasil, né? Se foi falado diversas teorias o que teria motivado o Irã a atacar Israel. Na sua fala também, quando a gente fala na questão da história, né, a gente sabe que a Segunda Guerra Mundial foi o estupim para a gente criar o Estado de Israel, o sistema antissemita, né, que hoje pouco se fala. Parece que a gente se fala tanto democracia, mas o antissemitismo ele está aí, né? A gente vê várias ações contra, né, o povo que professa uma fé. Principalmente a gente vê um direcionamento maior ao judeu, né? E quando a gente se fala nessa questão, e parece que a mídia em si, ela parece que não trata isso, né? Que tanto foi um estupim, tanto prejudicial foi ao povo judeu. Também a gente vê que dentro desse princípio histórico, né? Quando a gente se fala em propaganda, né? Quem está familiarizado com a Segunda Guerra Mundial sabe que a questão da propaganda, em disseminar em grande massa um ideal contra um povo, ela se teve início na Segunda Guerra Mundial. O estudo do marketing, publicidade, do impacto do que uma notícia pode causar numa sociedade, é estudado que foi feito na Alemanha nazista. Mas hoje, professor, quando a gente trata do que realmente estaria mais próximo da verdade, do que traria o Irã a atacar Israel? Exatamente isso que tu falou é uma grande realidade, e o Irã faz isso direto. A gente vê esses países ou esses líderes antissemitas no mundo hoje promovendo isso direto. E tudo começou por causa de um suposto ataque de Israel, que Israel ainda até hoje não disse que foi eles, mas 99% sim que foram eles. Atacaram. Então, o que se fala é que Israel teria atacado a embaixada do Irã em Damasco, na Síria, matando, entre vários líderes, o principal líder militar do Irã ali na Síria e no Líbano, que coordenava toda essa estratégia militar ali no norte. E, por causa disso, eles alegam que foi uma retaliação a esse ataque israelense na embaixada do Irã em Damasco, inclusive citando uma resolução da ONU, que eles fizeram isso dentro de uma legalidade.
Só que aí nós já vemos uma grande fake news, porque, na verdade, Israel não atacou a embaixada do Irã, ele atacou o prédio anexo à embaixada. A embaixada, se você for ver as imagens, exatamente, o prédio da embaixada está ao lado, e do lado foi alugado um anexo, uma peça, onde ficavam esses líderes militares. Israel, através da inteligência, com certeza identificou e fez esse ataque. Israel não declarou isso, mas com certeza 99% foi Israel que fez. A gente vê que tem uma mentira ali no meio. E outro detalhe importante também, que essa guerra que estourou em 7 de outubro, ela já é uma guerra contra o Irã, no fundo das contas, né? Porque quem é que está financiando o Hamas, os Houthis lá no Iêmen, agora também que surgiu com uma novidade, o Hezbollah, quem é que está financiando? É exatamente o Irã por trás. Então Israel indiretamente já estava em guerra contra o Irã, e se a gente for voltar um pouquinho na história, isso faz em torno de 40, 45 anos que o Irã vem ameaçando Israel, porque esse regime dos ayatolás, esse regime muçulmano radical, ele entrou em 1979, conquistaram o Irã em 1979, quando derrubaram a monarquia persa, e inclusive até hoje o rei Reza Pahlavi, que seria o herdeiro, o príncipe herdeiro, acho que até ele está nos Estados Unidos, ele é amigo de Israel. O ano passado acho que ele esteve em Israel com a família, visitando Netanyahu, foi no Muro das Lamentações, não sei se vocês viram. Então, uma boa parte da população irã não aceita essa liderança. É óbvio que eles são um totalitarismo e eles dominam atualmente lá esse regime totalitário. Então, ele já vem ameaçando Israel já desde lá, porque lá na Guerra dos 6 Dias, acabou aqueles inimigos antigos, mas se criou novos, né? Você vê que isso está se preparando já há anos, essas promessas. Então Israel vinha lutando contra o Hamas, o Hezbollah indiretamente, não era uma guerra declarada, mas sim a Jihad Islâmica dentro da Cisjordânia também. Então você vê várias frentes ali, todas financiadas pelo Irã. Então é óbvio que Israel sabe disso. Então o que aconteceu agora foi uma escalada, na verdade, Israel matando esse líder, esse general importante, mas não se esperava que o Irã fosse exatamente fazer o que fez com um ataque direto do seu território. E realmente fizeram. Professor, chegou agora também o nosso participante ouro aqui, né? O pastor Jorge, né? Conhecedor, já esteve em Israel também. Eu acho que vocês já se conhecem, inclusive, né? Então, pastor, sim, o seu cordial boa noite, né? E já siga contribuindo para o Papo de Fé, por favor. Boa noite, é uma alegria receber o professor Clério aqui. A gente acompanha ele nas redes sociais. Não tivemos o privilégio ainda de conversar face a face, mas ele é de Panambi ali. Tem um grande amigo ali que é o pastor Júnior, né? Pastor da igreja, sim, pastor Júnior. Pastor da igreja, o pastor Júnior é lá de Catuípe. Nós muitas vezes íamos às madrugadas orar no monte, clamar a presença de Deus. Então é um amigo que a gente fez na juventude dele, né? E eu fico muito alegre com que Deus levantou esse homem, que é um homem de oração, um homem de comunhão com Deus ali, como pastor da Assembleia de Deus em Panambi. Mas, Clério... Prazer, pastor Jorge. Prazer. Uma alegria, pastor Júnior realmente é uma benção para nós aqui. E não sabia que o senhor era amigo dele, mas realmente é um homem de Deus que o senhor tem trazido para Panambi. E como o senhor falou, a gente ainda não se encontrou pessoalmente, mas ele acompanha nas redes sociais também. Sempre que posso, já assisti alguns programas aqui que vocês têm aqui através do Cristo. E é uma alegria estar contigo, pastor. Amém. Clério, você falava aí desse ataque, né? E esses homens que foram mortos ali nesse anexo da embaixada, porque toda essa fake news, tudo que Israel faz é amplificado, né? Aquela questão da guerra, por exemplo, onde se alega, o ataque de Israel é desproporcional. O que é proporcional, né? Os caras vão lá, entram lá, matam
cozinham o bebê em forno, estupram mulheres. Qual é a proporção? Vai pegar e entrar lá, cozinhar os bebês de Gaza no forno, estuprar as mulheres? Não, isso seria proporcional, mas Israel jamais vai fazer isso, é guerra. Israel não ataca o povo de Gaza, ataca o Hamas, né? Mas ali Hamas, na questão do Irã, né, o que a gente vê é que esses generais, eles não eram do exército iraniano. Porque quando os ayatolás tomaram o poder do Irã, eles criaram a Guarda Revolucionária Iraniana. E esses que estavam lá em Damasco, eles eram, parece que é o segundo na linha principal dessa guarda, que estava coordenando os ataques do Hamas, os ataques também do norte, né? Agora fugiu o nome do Hezbollah, do sul do Líbano, do norte de Israel, e eles estavam coordenando essas frentes aí, né? E realmente a tendência de Israel, como estava falando aqui antes, é sempre cortar a cabeça da serpente, né? Ataca na liderança para desarticular a guerra. É uma guerra mais cirúrgica, justamente para evitar danos colaterais, que toda guerra tem, né? Em toda guerra, pessoas que não estão envolvidas diretamente na guerra acabam morrendo, seja por uma situação ou por outra. Em Gaza, muito porque o Hamas não preserva os seus concidadãos, pelo contrário, eles armam lançador de foguete em cima de creche para morrer crianças e depois acusarem Israel. Então, o que a gente vê é que o antissemitismo, nessa cultura globalista, ele se desenvolveu, né? Toda essa cultura globalista que existe hoje, predominante no mundo, ela tem uma tendência a sempre condenar Israel em tudo que ele faz, e a gente, se fosse estender um pouco mais, né, falar da origem desse povo que se chama palestino, na verdade é uma mistura de povos ali que se refugiaram ali naquela terra, vindo de vários lugares, inclusive mongóis, indianos, tem vários ali que nem tem nada a ver com o mundo árabe, com Ismael, enfim, mas se tornaram muçulmanos e hoje parece uma unidade. Mas a gente sabe que o Irã, por exemplo, não é um povo árabe, o Irã é um povo persa, né? É outra nacionalidade, mas que também adotou a linha mais radical do islamismo. Então, a ferida foi na cabeça mesmo, né? Na Guarda Revolucionária Iraniana, que é o exército paralelo dos ayatolás, porque existe o exército do Irã e existe essa guarda que eles criaram após a Revolução, justamente para evitar uma contra-revolução da linhagem do Reza Pahlavi, né? Desse que eles depuseram ali e tem o seu herdeiro hoje. Que era um homem amigo do Ocidente, amigo de Israel, né? O Irã vivia em paz com Israel, e essa revolução do Khomeini lá terminou causando, né, essa ira contra Israel. Fazendo um adendo aqui, fazendo uma volta sobre os assuntos que nós estamos falando, né? A gente também tende a compreender porque a grande massa de pessoas ouve ira, né? Irã, embora seja de origem de um termo persa, né? A gente também tem, biblicamente falando, historicamente falando, a gente tem o povo persa. Parece que se remete a um tempo tão passado, mas deixou de ser falado Pérsia em 1935. Sim. Então, olha só, 1935 não é algo tão distante do que nós estamos vivendo hoje, né? Então, assim, claro que para a gente compreender somente depois que se deixou o Império, né, e se foi solicitado então o que mudasse para o nome Irã, a gente tem tanta história para falar das revoluções, dos princípios, né? A gente entende que quando a palavra de Deus fala dos rumores de guerra, que os reis do Oriente iriam marchar contra Israel. A gente tem tanto assunto pertinente para falar sobre isso. Mas há algo interessante quando a gente fala na questão econômica, né? Que a gente fala na questão que outros países iriam dar sanções econômicas, iriam colocar princípios
para se dificultar, e claro que a gente compreende que a intenção muitas vezes de certa forma financiar. E certamente financiar. Nós temos aqui alguém que é mais familiarizado com os números. Um pouquinho mais, assim. Vitor, né? para a gente entender o que seria sanções, o que são, que a gente vê nas reportagens, né? Que se fala. O que é para a gente compreender essas sanções? O Wellington me botou nessa incumbência, né? Então, de ir atrás das sanções, né? Mas o que acontece, assim, nesse contexto que hoje vamos trazer para o real Irã e Israel, que a gente está vivendo esses conflitos, né? Para nós entender sanções, são algumas medidas, né, que são tomadas, algumas medidas são tomadas de alguns países, né, são tomadas para certos países, regimes ou até mesmo empresas, né? Daqui a pouco, assim, uma sanção econômica nos embargos do comércio ou até mesmo numa proibição das atividades comerciais de um país, né? A gente vem falando dessa questão do Irã. O Irã vem sofrendo sanções há vários anos. Ele sofre sanções, né? Tanto é que o Irã, eu fui pesquisar, ele é o segundo maior produtor de petróleo do país. Ele perde apenas para a Arábia Saudita. Do mundo? No mundo. Né? Então, a economia dele é muito forte. E ele sofre hoje muitas sanções, né? Hoje, pela manhã, foi publicado um manifesto do governo dos Estados Unidos, né? O governo dos Estados Unidos, ele nessa manhã, dia 18, quinta-feira, então isso é algo atual, é algo de hoje, né? Ele impôs novas sanções ao Irã em contrapartida a esses ataques que teve agora no final de semana do Irã contra Israel, né? E tem ainda a conversa que o John Biden, o presidente dos Estados Unidos, ele discutiu com o G7, que é um grupo econômico muito forte no país, para também imporem sanções econômicas ao país, ao Irã, né? Hoje a composição do G7 é Estados Unidos, que é a nossa maior economia e potência do mundo, né? E poder militar. Japão, Alemanha, Reino Unido, França, Itália e Canadá. Vejam bem assim, 90% do petróleo do Irã, ele é vendido para a China que consome. Tudo bem, o Irã, ele tem outros produtos ainda do ramo comercial dele, que ainda ele exporta para todo o mundo, né? Então, assim, eu trago uma ideia em pauta aqui, assim, vejam só, Estados Unidos se levantando nessa questão, que é um dos maiores países economicamente, o mais forte do mundo, né? E militar, se levantando contra Israel, contra Irã. Nós temos Israel na jogada. Podemos ter uma manifestação da China nessa jogada aí. E ainda podemos contextualizar junto Rússia, né? A Rússia está mais hoje com a Ucrânia envolvida com a guerra lá. Só que o que acontece? Hoje ainda a Rússia é o segundo maior poder militar, né? Poder militar temos Estados Unidos em primeiro lugar, Rússia e depois a China, né? Então aí daqui a pouco há um resquício, né? Até de uma terceira guerra mundial. Sim, sem dúvida. Né? Então essas sanções hoje, há um posicionamento hoje dos Estados Unidos em torno de tudo isso. Quase tudo gera em torno deles, né? Quando a gente fala em sanções econômicas, a gente também se compreende que até a perda de território, né, que foi o que aconteceu com a Alemanha, que perdeu território, né, após a Segunda Guerra Mundial. Passando aqui para alguns entendimentos que se surgiram algumas perguntas aqui, eu vou fazer somente um adendo rápido em relação ao sionismo, né, que é um movimento que se identifica a favor do povo judeu, tá? Não só dele, mas descendentes de Sem. O antissemitismo, quando a gente se tratou ali, é uma forma de discriminação do povo judeu, né, árabe, que são descendentes que professam fé, descendentes do filho de Noé, Sem, que eu vou deixar inclusive para o pastor Jorge dar uma explicação um pouco mais dessa questão do semitismo, não propriamente do termo, mas da origem de Sem, do filho de Noé.
Tá? E aí a gente tem também na questão do povo palestino, né, que a gente falou ali que o Irã vem de uma descendência dos persas, né, que são os persas, né? E aí quando a gente fala do povo palestino ali, a gente está falando dos filisteus, tá? Isso já foi, acho que a gente já fez até um papo de fé, que a gente até tratou bastante sobre esse aspecto aqui. Mas, pastor Jorge, essa questão, essa correlação dessa divisão aí do semitismo, do descendente de Sem, como que a gente poderia explicar melhor essa compreensão? É que o mundo pós-dilúvio, né, segundo a palavra de Deus, Noé tinha 3 filhos, Cão, Sem e Jafé. O Cão foi aquele filho que descobriu a nudez do pai, foi amaldiçoado, e ele partiu para a região que hoje nós conhecemos como África. E o Sem foi o que deu origem a esses povos ali do Médio Oriente, né? E aí por isso são chamados semitas. Mas dentre os semitas, esse antissemitismo, ele, na verdade, virou um antisionismo, né? Porque ele, né, professor? O semitismo, na verdade, ele está focado, porque ninguém é anti-árabe, né? Particularmente. Sim. Se você fala os muçulmanos radicais aí, quando eles botam a lei da Sharia no seu governo lá, qualquer país, por exemplo, no Irã, né, uma mulher que ela sai de mão dada na rua com um homem, ela é chibateada, né, ela sofre chicote. Mas você nunca vê um movimento feminista se levantar contra isso. É engraçado a gente ver eles falar, mas ninguém se levanta contra isso. A mulher ser obrigada a usar burca e tudo, ninguém faz nada, né? Ninguém fala sobre isso. O movimento feminista, né? Mulher sem burca, nunca vi, né, fazer um movimento assim. Mas quando é Israel, qualquer unha que Israel levante, aí por isso vem o termo antissemitismo. Ele vem muito dessa propaganda que foi feita pré-Segunda Guerra. Porque aí eles faziam caricaturas do judeu com aquela característica física que ele tem, aquele nariz adunco e tudo. Botava aquela figura com uma cara assim, com os dentes para fora, sendo ganancioso, pão duro. Aí se criou toda esse estereótipo do povo israelense, e a partir daí se criou o antissemitismo, né? Que foi propagado já na Idade Média, já foi também, porque a igreja começou, naquela época dominante, a católica romana, começou a dizer, não, eles mataram Jesus, são nossos inimigos, e aí isso foi propagado. Essa também é uma coisa que andou até bem pouco tempo no próprio meio evangélico. As pessoas tinham aquela teoria da substituição, né, Clério? Onde a igreja teria substituído Israel, que é só ler Romanos 11 e essa teoria cai por terra ali na hora. Mas o povo tinha essa visão. E eu me lembro de um pastor batista que na década de 60 escreveu um livro, né, Sionismo Não é Racismo. E ele era combatido no próprio meio batista, eu vim desse meio. Mas esse homem defendia Israel com unhas e dentes. E na verdade nós temos que defender, porque as nossas raízes estão lá, né? O alicerce do Novo Testamento é o antigo, é a base. Ele é construído ali. Jesus era judeu, todos os 12 apóstolos eram israelitas, Paulo era israelita, Barnabé, os homens que expandiram o evangelho, todos vieram dessa descendência aí. Então, para nós é uma descendência santa. Agora, a mente do ser humano o diabo é o pai da mentira, né? Então, quando ele próprio não gera uma mentira, ele manda um secretário gerar. E essas mentiras, essas mais antigas fake news foram geradas para criar um ódio do mundo ocidental contra Israel. E Israel já era expatriado e era odiado mesmo assim, né? Moravam fora da sua terra, não tinham chão, mas o que acontece? Aquilo que estavam comentando quando eu cheguei aqui, né? Eu vi, quando a gente faz, o Clério deve ter ido várias vezes lá, tem aqueles bunkers que se visita ali na colina de Golã, né? Quando se vai ao norte de Israel, tem um bunker que é feito para turismo ali. A gente pode entrar ali, ver um pouco do que era a guerra, e ali
o guia que nos levou, todos os guias são militares, né? Todos eles já passaram pelo exército, como todo judeu serve em 2 anos. Nosso guia era um tenente de brigada de tanque, né? E ele contou a história daquele combate histórico contra o norte da Síria, onde um coronel foi avisado, tomou o tanque dele, subiu naquela colina e começou a atirar naqueles milhares que vinham contra. E aqueles homens, eles não viram um tanque, eles viram... E tinha muitas luzes, e ele trocava de lugar, dava tiro aqui, dava tiro lá, dava tiro lá. E os caras recuaram e o general, inclusive, sírio, foi deposto, né? Por ser chamado de covarde e não avançar contra Israel. Mas eles viram, relatam até visão de anjos ali, né? Coisas que aconteciam. Então, o antissemitismo, ele vem disso. Se levanta contra o povo. Mas eu vi uma coisa, o povo de Deus é que nem clara de ovo, né? Quanto mais bate, mais cresce. Sim, então, só respondendo então a última pergunta aqui, vou responder de uma forma bem objetiva, que se surgiu quando tu citou, né, no modelos de governo totalitário, né? Para quem não sabe, a gente está falando de modelos de governo que simplesmente mandam e pronto. Não tem eleição. Assim, eu sei e pronto, né? Mas então, quando a gente vai falar nessa questão Israel, quando a gente falou nessa questão, retomando lá no início, quando o pastor Jorge chegou, eu te fiz uma pergunta falando sobre os rumores do porquê, né? A gente teve também algumas repercussões, em grande escala, dos novilhos vermelhos, né? E eu gostaria de convidar o professor a comentar mais sobre isso, nos explicar com mais propriedade em relação a isso. Tu compartilhou da tua formação em teologia, da tua especialização em Israel. Acredito que tu esteja bem familiarizado também com as doutrinas judaicas, com o costume, a cultura judaica, né? Professor. Caiu a conexão? Então vamos deixar para depois essa questão. Mas na verdade isso que está falando é uma coisa bem atual mesmo, né? Esse novilho, ele foi desenvolvido uma linhagem que segundo os sacerdotes lá que são do Rabinato de Israel, né? Israel até hoje, eles, por exemplo, tem os Kohen, que chamam, né? Que são os descendentes de Arão. Eles têm os levitas, tem os Kohen, que são os sacerdotes, né? Eles continuam com o sacerdócio, né? E eles sabem quem é da linhagem Kohen. E lá em Israel, toda vez, até que ele morra, existe um sumo sacerdote. O senhor inclusive, já comentou num papo de fé, né? Que o senhor esteve lá, né? Eu conheci o tal de sumo sacerdote. Né? E eles, a partir de uns anos para cá, eles desenvolveram essa linhagem desse novilho. Nosso convidado retornou, então, né? A internet tem esses pontos, né? Acho que tu tá ligando novamente para ele, Cristian? Não, acho que ele ouviu já. Professor, está nos ouvindo já? Não, o Cristian está ligando. Aí, professor, voltou a nos ouvir? Ah, então tá. Sim, então o Cristian já está organizando a técnica novamente aí, já vai voltar o som, mas já deu para ouvir um pouco o senhor aí. Nós estávamos falando, que o Ed estava perguntando aqui, da questão do novilho vermelho, da restauração, dessa previsão de reconstruir o terceiro templo. Uns dizem que sim, outros negam, né? Professor, só um pouquinho que eu acho que... O áudio não está vindo na live ainda aqui. A gente está lhe ouvindo só pelo celular do Cristian, por enquanto, na questão da chamada de vídeo aí. Mas o Cristian já vai retornar aqui. Peraí, agora voltou? Voltou. Foi? Pode falar. Beleza. Então, pessoal, eu tive uma grata surpresa agora na última viagem, e nós fomos visitar Shiló, ali na região da Samaria. Não sei se o pastor Jorge já esteve lá. E nessa viagem nós vimos as vacas vermelhas que Israel trouxe do Texas em setembro de 2023, agora setembro do ano passado. Foram encontradas 5 novilhas vermelhas lá no Texas, e um grupo de cristãos evangélicos americanos chamaram os rabinos foram até lá, fizeram o reconhecimento delas, e
Resumo, foram reconhecidas como novilhas kasher, que não tinha nenhum pelo branco, estava tudo de acordo com os requisitos da Torá. E essas 5 novilhas foram levadas para Israel num voo, num avião, porque só pode levar pets nos aviões, né, cachorros e gatos, e eles levaram como se fossem pets grandes. Conseguiram enquadrar ali e levaram de avião. Elas chegaram em setembro de 2023. Lá em Israel, e é interessante que o guia que estava nos mostrando lá, ele é um judeu ortodoxo, que o Corão também tem um verso, inclusive eu tenho um Corão em português aqui que eu trouxe da Turquia, e um dos primeiros capítulos ali, ele fala da al-Baqara, né, que é a vaca, e ele fala também da questão da vaca vermelha. E exatamente em outubro estourou a guerra, e a guerra foi chamada de Al-Aqsa Flood, né, em inglês, ou seja, o dilúvio de Al-Aqsa, né? É como se realmente dá a entender que poderia até ser pensado que Israel estava para construir o terceiro templo, ou algo assim. Leva a gente a pensar, pelo menos, nessa hipótese. E a gente viu as vacas lá, elas vão fazer 2 anos agora em setembro, por aí, desse ano. E elas estão sendo cuidadas, tratadas lá. Inclusive, eu fiz um vídeo lá, eu filmei, eu devo publicar nas redes nos próximos dias aqui. Eu tenho fotos que a gente tirou lá. E eu estou acompanhando, inclusive, agora, porque existe lá em Israel o Instituto do Templo, que é um grupo de rabinos e sacerdotes que estão preparando tudo para a reconstrução do terceiro templo. Apesar que a gente sabe que eles são independentes, eles não são ligados principalmente ao governo de Israel, é uma iniciativa independente e eles também não são muito aceitos assim pela maioria. E eu sempre estou seguindo eles, estou acompanhando, e eu vi que eles lançaram, agora há umas 3 semanas atrás, as leituras semanais da Torá, foi exatamente a porção Pará é vaca, né, em hebraico. Pará do mar, vaca vermelha. Foi lida essa porção exatamente lá em Shiló, e eles lançaram lá nas redes sociais do Instituto do Templo que eles estavam, se alguém se candidatasse a sacerdote que tivesse os requisitos para fazer o sacrifício da vaca vermelha, devia procurar eles. Na outra semana eu já vi que apareceu um rapaz, tiraram foto com ele, que ele tem todas as condições, nunca foi num cemitério, nunca tocou em um defunto, enfim, todos os requisitos ali que a Torá pede, eles já encontraram esse rapaz, Cohen, porque é interessante que Israel hoje em dia não separa mais as tribos, né? Na verdade seriam maioria judeus de Judá mesmo, mas todo mundo é judeu, mesmo sendo de outra tribo. Não se faz essa diferenciação, mas a linhagem sacerdotal, os Cohen, eles são identificados. Se sabe geneticamente quem são descendentes da tribo dos levitas, da linhagem sacerdotal de Arão. Estão me ouvindo? Sim, estamos me ouvindo. Tá. Professor, o que diante da sua fala e quem está nos ouvindo aqui está interagindo, né? E eu quero oportunizar para que o senhor responda com mais propriedade a respeito do que está se gerando de dúvida. Quando a gente falou dos novilhos, o senhor comentou na questão do transporte, né? Mas o que gostariam de saber mais do porquê do interesse de Israel ou do interesse de outra nação? Né, que a gente vai estar falando dentro de um princípio escatológico, né? Então, eu vou deixar para que o senhor, então, porque isso a gente está trabalhando muito mais dentro da Torá, a gente está trabalhando muito mais dentro da prática judaica, né? Do que necessariamente dentro da fé protestante. Sim. Então, qualquer dúvida que tiver alguma coisa específica pode me interromper. Mas a gente vê assim que dentro da fé judaica, nos últimos 2000 anos, nunca mais teve uma novilha vermelha que tivesse condições de ser sacrificada. E segundo o judaísmo ortodoxo, é necessário para a inauguração do próximo templo ter as cinzas de uma novilha que foi queimada
em holocausto 100% foi queimado, que nunca teve um pelo branco, que teve todos os requisitos, porque precisa dessa cinza para a inauguração do próximo templo a ser construído. E o interessante é que os últimos 2000 anos nunca apareceu, já teve várias que apareceram, mas tinha pelo branco, tinha alguma coisa que não qualificava a novilha como apta para o sacrifício. Agora apareceram essas 5. Eles precisam de uma só para o sacrifício. Uma novilha, precisa 5. Mas eles estão com 5. É claro que até o momento do sacrifício elas podem criar pelos brancos e se tornarem inaptas. Mas, por enquanto, Israel já teria condições de fazer esse sacrifício no momento certo, quando elas tiverem a idade certa. Se fala que deve ser entre 2 e 4 anos de idade. Então, ou seja, se forem essas ali, uma dessas 5, elas seriam sacrificadas a partir de 2 anos de idade, que elas completariam agora nos próximos 6 meses, mais ou menos, entre esse período até o máximo 4 anos de idade. Então, nos próximos 2 anos e meio, digamos assim, elas teriam que ser sacrificadas. Mas o que eu creio que o Hélio está querendo colocar, professor, é a questão da ligação disso com Daniel e com o Apocalipse, né? Porque a reconstrução do terceiro templo ela é necessária para que se restabeleça a rotina, não só construa o edifício, mas que volte a rotina de derramamento de sangue, de sacrifícios, holocaustos, para que, quando se manifestar o anticristo, ele vá lá, profane e se declare Deus ali, né? Sem o templo não tem como ele se manifestar, né? Então, a própria reconstrução do templo e a preparação das condições, ela abre porta para esse evento, né? Que é um evento aí escatológico, vamos dizer assim. Eu creio que é isso que as pessoas estão perguntando. É que no que tange também a minha indagação ao professor se faz porque nós, protestantes da fé cristã, cristãos, a gente sabe que existe um princípio escatológico para o fim dos tempos. Isso. Porém, para o judeu, a gente sabe que é da vinda do Messias. E aí aonde que vem uma pergunta que aí não vem de outro, vem de mim, uma curiosidade particular minha. Nós, obviamente, imersos ao que nós vimos diariamente, a qualquer manifestação de guerra, já existe diversas denominações que vão dizendo, é a volta de Jesus, Jesus está chegando, está voltando, agora é o fim dos tempos. Há aqueles que dizem que é uma questão de rumores de guerra, e aí a gente tem toda aquela questão pré-tribulacionista e pós-tribulacionista, mas para nós aqui se gera uma grande debate. Onde que vem a pergunta que é a minha curiosidade, quando a Israel chega tal rumor, se inflama também no povo judeu aquela vontade ou premissa de dizer é a vinda do Messias? A gente... Nessa última viagem que eu fiz a Israel, eu conversei bastante com várias pessoas, vários guias, a gente até a gente trabalhou com vários guias nessa viagem, a gente fez uma viagem diferenciada nesse momento, e o que a gente sente, o que a gente sentiu é que, primeiro, essa questão do templo, ela não é assim, nem todo mundo pensa igual em Israel, e eu diria até que a grande maioria não está muito interessada nisso. É um pequeno grupo dentro de Israel. Existem várias opiniões diferentes. Tem alguns que dizem, não, o Messias vem primeiro e ele constrói o templo. Já tem outros que dizem, não, nós precisamos construir o templo, o Messias vir. Então, existem opiniões diversas dentro de Israel. E existe opinião até que o templo não vai ser construído. Que o templo vem do céu. Né, que é impossível ter um templo com sacrifício de animais no tempo que vivemos. Eu diria assim que isso nem se fala até muito em Israel, mas é um pequeno grupo de judeus ortodoxos ligado a esse Instituto do Templo. São mais ativistas, digamos assim. Então, eu falo agora por mim, do ponto de vista que eu entendo biblicamente, e até tive professores quando estudei judeus messiânicos, quando estudei lá, que não veio uma necessidade de ter um templo construído para a vinda do anticristo, levando em consideração que, biblicamente, o templo somos nós, o templo é Jesus e somos as pessoas, e que a questão do anticristo
se assentar no templo seria uma expressão de vencer os santos, de oprimir os santos, de dominar sobre os santos, apostasia no sentido de perseguir os santos, o verdadeiro templo de Deus, que eu creio que biblicamente é o que faz mais sentido. Agora, eu não descarto a possibilidade de ter o templo físico também, né? Porque o que a gente percebe hoje em Israel é que as pessoas, assim, eu falo no geral os judeus que não são religiosos, sim, que é mais de 50% da população, nunca teve uma procura tão grande pelo Novo Testamento como está tendo agora. Os grupos, por exemplo, um que eu sigo bastante lá, que é o One for Israel, não sei se vocês conhecem, sim, Ministério Um por Israel, de judeus messiânicos que evangelizam judeus. A busca nas redes sociais, a busca nos meios e a busca por conhecer mais da Brit Hadashah, do Novo Testamento, foi assim explosiva nesses dias agora. Até inclusive muitos judeus buscando pastores também para ouvir sobre o Novo Testamento, sobre a palavra, sobre a escatologia, sobre o que tem para vir. Então, o povo está apreensivo, estão com medo. Os mais religiosos, pro lado ortodoxos, que eu tenho muitos amigos também, eles falam que o Messias está vindo. Realmente, assim, o que eu acompanho é que se espera pela vinda do Messias. Ouvi vários guias falando para mim agora lá, guias assim que não são 100% messiânicos, até não são declarados, mas a gente sabe que creem em Jesus. Eles falando que é um momento de provação, que Deus já está trabalhando o coração deles para se voltarem para Deus, né? Então parece que esse avivamento final dentro de Israel ele já está começando a se intensificar. Isso que a gente percebe por causa dessa tensão, dessa opressão que tem. Então, os mais religiosos estão falando da vinda do Messias aguardado por eles, e muitos estão buscando também conhecer mais sobre esse tempo do fim. Eu acredito assim que não é necessário reconstruir o terceiro templo para que venha o anticristo, mas não descarta a possibilidade de isso acontecer para literalizar, digamos assim, o que está escrito, que ele virá e se assentará no templo. E eu ainda acredito que o anticristo, mesmo que muitos de nós acham que o anticristo vai ser um judeu, eu não acredito nessa hipótese de maneira nenhuma. Para mim, o anticristo, ele vem do Islã radical, ele vem desses inimigos de Israel. Assim como ele é anticristo para nós, crentes, ele também vai ser para Israel. Porque o verdadeiro Messias que Israel espera só vai ter um, que é Jesus, quando ele voltar, e que no sentido literal do termo Messias, se nós formos olhar, Jesus veio como Senhor e Salvador, veio para ser o Salvador, mas como Messias, como o papel de Messias mesmo, que a palavra Cristo é Messias no grego, mas como Messias ele ainda não tirou. O Messias tem que eliminar as guerras, e ele diz que não, que teriam guerras e continuariam, né? Então, o papel messiânico, para mim, de Jesus será na sua segunda vinda. Então, sim, podemos até dizer que o Messias vai vir, no sentido, nós sabemos que é Jesus que vai voltar, mas para o judeu não vai ter outro a não ser ele. É que muitas vezes eu vejo assim que o pessoal confunde aquele texto do Evangelho de João, que ele fala, Jesus falou lá, eu vim em nome de meu Pai e vocês não me receberam. E virá outro em seu próprio nome vocês receberão. Muitos dizem, esse é o anticristo. Só que se a gente for ver, os judeus já seguiram muitos falsos messias, né? Um exemplo, a revolta de Bar Kokhba, anos 132 a 135. Bar Kokhba foi declarado messias para os judeus naquela época. Se nós for quem vai a Israel, ver plaquinhas lá daquele outro do Rabat, que eu esqueci o nome dele, que ele é tido como Messias por muitos judeus do Rabat, ortodoxos. Do Beit então, isso. Tem na Galiléia, lá o lugar onde ele morou, né? Tem um monumento lá para ele. Tudo. Isso. Até teve aquele acidente lá esses tempos que caiu aquela arquibancada, morreu vários judeus lá no túmulo. Então, assim, a gente vê esses falsos que vieram muitos, e João falou, viriam muitos, nesse sentido. Agora, como o anticristo,
para mim, é o anticristo que nós lemos no Apocalipse é o mesmo ruim que vai ser para Israel. Para mim, Gog e Magog, de Ezequiel 38, 39, é o mesmo Armagedon de João do Apocalipse. Sim. Só que são dois profetas em tempos diferentes falando do mesmo evento. A gente vê que Gog e Magog, Gog é o anticristo, né? Gog é o líder. E se a gente for ouvir o judaísmo falando sobre isso, os judeus, os rabinos, eles vão falar que a guerra de Gog e Magog ela pode durar 7 anos, e como ela pode durar segundos, né? Então, assim, é como se ela começasse 7 anos, ela fosse se desenvolvendo até um ápice final lá, que quando eles viriam, atacariam Israel, e segundo a tradição judaica, o Gog vai estar junto com os exércitos e vai morrer no norte de Israel, perto do Mar da Galileia. Lá em Apocalipse 16 fala que ele se reunirá no Har Megiddo, lá no norte, né, lá em Megiddo. Vai cair ali nos montes de Israel, vai ser sepultado ali em Israel, e são nações antissemitas, né, que estão citadas lá, um rol de nações antissemitas que atacam Israel pelo norte, o Armagedon vem pelo norte também, e principalmente os rabinos vão dizer que nessa guerra é a redenção final do povo de Israel, quando realmente agora nós não temos o que fazer, e agora o Messias vem em nome de Deus, e ele luta essa batalha e defende Israel. Sim. Exatamente o que acontece no Apocalipse 19, né? Que Jesus vem, desce e eles fazem guerra contra ele. E um pouquinho antes, ali, capítulo 16, 17, Apocalipse, fala que saem espíritos como de rãs para convocar as nações para a grande batalha. Então eu vejo o anticristo não como um judeu, jamais. Ele vem, para mim, da falsa religião de Ismael. E Edom junto, né? Edom que simbolizam 2 inimigos do povo de Israel. E não só etnicamente ele, a gente vai ver, eu acho que é o Miqueias que fala que ele é o assírio, né? Então ele vem do norte, o mal vem do norte. Então, para mim, essas nações, esse é o verdadeiro anticristo. E o povo de Israel, cada vez mais, no meu ver, vão se convertendo a Jesus, a Yeshua, no caso, e até que, como Paulo diz lá em Romanos, até que todo Israel de Sião virá o libertador, então, num dia, todo Israel será salvo, né? Perfeito. Mas assim, é interessante, né? Porque quando eu estive em Israel, o meu guia, ele é Noah, o nome dele, Zitzman. Hoje não deve... não conheço. Mas não deve ser vivo mais. Em 2009 ele estava com quase 80 anos. Mas o Noah é um gaúcho aqui, né? E ele conversando, ele disse que no ano anterior o ministro do turismo recebeu uma caravana do Brasil e ele disse assim, vocês esperam que o Messias volte, né? E nós estamos aguardando o nosso vir. Não é impossível que nós dois povos nos encontremos no mesmo lugar para receber a mesma pessoa. Então, vindo de um judeu mesmo, né? Então, a gente ouve uma palavra dessa e o nosso coração se alegra, né? Porque vê que realmente eles já estão começando a entender algo. Porque o que eu acho interessante nos guias, você pode saber mais que eu, foi mais vezes lá, é que eles tanto falam de Jesus, porque hoje eu creio que a maior parte dos peregrinos a Israel cristãos são evangélicos, né, do mundo inteiro, a grande maioria, né? Então eles, para exporem ali, como eles falam, aqueles milagres ao redor do Mar da Galileia e tudo, eles vão falando de Jesus, Jesus andou aqui, Jesus andou ali, e eles começam, a gente vê a própria Aline ali falando sempre, né? Sim. Que Jesus existiu, não há nenhuma dúvida que ele foi. Agora, a questão messiânica não é com ela, né? Mas ela já entende a importância e a historicidade, a realidade de Jesus como profeta, como homem de Deus. Então a gente vê que tanto falar, aquilo vai entrando no coração deles. Como você diz, né? Ele não se declara messiânico, mas um pouco ele já vai sendo abençoado. Quando a gente fala é verdade, pastor Jorge. Eu acho que sim, que assim como é difícil para a maioria dos cristãos, isso que você falou bem no início, que esse antissemitismo teológico, os judeus mataram Jesus. Se a gente for ver,
o Martinho Lutero fez essa grande reforma, mas infelizmente ele era um antissemita, porque ele escreveu um livro contra os judeus, que depois talvez o Hitler usou muitas ideias dele para fazer o que fez. Então a gente vê que nós temos um grande desafio hoje, e eu acho que aí as viagens a Israel, a própria hoje, essa abertura, essa aproximação dos cristãos, principalmente os evangélicos, mas os cristãos da maneira geral, com os judeus, para nós também, quantos cristãos que têm esse entendimento ainda? A gente vai só ver eu gosto quando vejo um debate na internet, a gente vai ver os comentários das pessoas, como as pessoas estão alheios a tudo isso, e criticam, e tem essa separação entre os judeus. Eu acho que o que nós precisamos é cada vez mais nos aproximar de Israel, do judeu, né? Assim como para eles, em relação ao cristão, também eles têm esse pé atrás, digamos assim, porque quantas vezes que os cristãos mataram os judeus em nome de Jesus, né? A gente vai ver 1492, a Inquisição Espanhola, Espanha e Portugal, quem não se convertesse ao cristianismo ia para a fogueira, a Inquisição. A gente vai ver todos esses acontecimentos que aconteceram historicamente, agora, há pouco tempo atrás, que foi o João Paulo II, que fez uma encíclica pedindo desculpas a Israel, reconhecendo. Então, dentro do catolicismo, também é muito recente. Então, esse é um do que eu vejo, assim, historicamente, o pé atrás que eles têm, e principalmente na questão do pensamento teológico, da forma que é sempre colocado. Então eu vejo as duas religiões, desde o século IV já, cristianismo de um lado, judaísmo de outro, eles se desenvolvendo em oposição sempre um ao outro. Imagina aí quase 1.500 anos ou mais de história, um sempre combatendo o outro. Então essa aproximação agora ela é muito recente, né? Se nós formos analisar aí, eu diria desde que Israel se tornou nação, ou da Guerra dos 6 Dias para cá, talvez, né? E muito mais agora nos últimos 20 anos, que com tudo acontecendo no mundo e a gente se aproximando mais. Eu falo por mim, né? Porque eu fui várias vezes, e essa aproximação, a gente vendo os guias falar de Jesus, eu tenho muitos amigos que eles só não se declaram messiânicos, mas a gente sabe que ele crê no coração. Eu já tive pessoas guias lá que me falaram, olha, eu creio sim, mas às vezes tem a família, então tem uma série de paradigmas a serem quebrados, né? E eu acho que o desafio sempre é essa mentalidade para mim, Deus não tem dois povos, né? Eu vejo que o gentil, né, isso é bíblico, né, Paulo explicando, foi enxertado na oliveira. Paulo vai falar aos romanos que o verdadeiro judeu é aquele que o é interiormente, que não é só étnico, mas que ele crê, que é o que tem fé, é o crente, é o ramo natural que ficou na oliveira, que não foi cortado. Mas o interessante é que o ramo bravo, ele foi enxertado na oliveira natural, né? Não foi outra oliveira. E às vezes a gente pensa que a igreja é uma outra entidade gentílica. Não tem nada a ver com Israel. O judeu que tem que se converter e se tornar cristão. Não, na verdade o judeu só precisa crer, mas ele veio primeiro, né? Nós que fomos enxertados, professor, nele, né? Vou chamar aqui para mais uma participação, nosso amigo Christian, né? Com algumas participações, comentários, né, das pessoas que estão nos acompanhando aí. Bom, eu não vou sair na live, mas vai sair o meu áudio, então aí. Eu quero registrar aqui a participação do Jean Gabriel de Palmeira das Missões, diz, estou acompanhando a programação. O pessoal de Vicente Dutra, estamos na escuta. Mariane de Abril, boa noite. O meu amigo Adriano, do RA Ar Condicionado, Paz, estamos na escuta. Karen dos Reis, o Wesley lá em Palmeira das Missões, boa noite. Michele Melo, boa noite. Neiva Damiani, boa noite, sempre muito interessante esse programa. A Jurema Tasso, boa noite. Eliane Mate, boa noite. Ezequias Streisser, aí de Panambi, também dando boa noite. Aqui no Facebook, a Maria e o Leandro pedindo oração. A Madalena, a dona Madalena, meu amigo Edson, fez a cirurgia, né? Cirurgia hoje, o transplante. Que maravilha, viu? Que Deus abençoe o meu amigo Edson. O Getúlio Prado, Márcio Bach, pessoal dos Atalaias, Runil Antunes, boa noite, maravilhosa palavra. Laura, Rubens,
Meu amigo Peraci também está com a gente, enfim. Nós já estamos com... O que está batendo? Tem algum barulho batendo aí? São 10h46. Bom, eu já vou me adiantando aqui então, já que eu entrei antes ao vivo, e já fazer minhas considerações aqui pro Clério, que tirou o seu tempo, né, para estar com a gente aqui, falando, batendo esse papo, falando sobre Israel, e a gente sempre recebendo muitas informações e aprendendo aí com o professor Clério. Professor Clério, eu me despeço, né, mas segue aí o Wellington e a nossa equipe aí com o senhor. Muito obrigado pela sua participação e retorno os microfones aí. Obrigado, Cristian. Obrigado aí. Foi uma alegria estar contigo e desde já obrigado pelo convite. Tem que vir uma hora pessoalmente aqui para a gente fazer um papo de fé aqui. Não é tão verdade, longe, né? Fica bem melhor, né? Professor, seguindo aqui a intuição das perguntas, eu vou deixar aqui para o meu amigo Vitor, que quando a gente fala de judaísmo, se gera tanta polêmica, se gera tanta curiosidade, né? Toda a história bíblica em si, ela é curiosa, né? Tem algumas coisas que a gente vê normalmente no culto, normalmente a gente vê uma repetição, né? Mas quando a gente fala de judaísmo, o senhor citou ali o ortodoxo, né? Meu amigo Vitor. Professor Clério, eu queria ver se o senhor poderia comentar com nós sobre essas linhas do judaísmo um pouco, né? Sobre o judaísmo ortodoxo, né? O conservador, o reformista e o reconstrucionista, né? Para os nossos ouvintes e aqueles que estão nos acompanhando, então, né, em breve as palavras, né, passar um pouco para nós do seu conhecimento. Tem o Caraíta também, que eu acho que, não sei se eu pronunciei corretamente, né? Sim. São várias ilhas, como a gente tem, né, o protestante aqui, né, a gente tem o pentecostal, o reformado, enfim, professor, por favor. Sim, tem um ditado que aonde tem dois judeus, nenhum concorda com o outro, né? Sempre tem duas opiniões diferentes, né? Porque os judeus discutem muito. Isso é pensamento, eu diria que é um hebraísmo e isso faz parte da mentalidade do judeu, porque é por isso que eles são um povo criacionista, porque o mundo das ideias flui e sempre se tem opiniões diferentes para se explorar também o desconhecido. O sistema rabínico de perguntas, né? Pergunta, resposta, mas nunca tem a resposta final para tudo. Então, diante disso, nós temos, assim, dentro do judaísmo, hoje em dia o que predomina é o judaísmo rabínico. Se nós pegarmos vamos fazer um resumo histórico aqui lá do primeiro século, nós tínhamos os grupos principais que a gente vê no Novo Testamento, os fariseus, os saduceus e os essênios também, que não são citados, até inclusive somente Flávio José fala deles, depois, hoje em dia foi descoberto, encontradas o manuscrito do Mar Morto e Qumran, né, sobre os essênios. Nós já sabemos sobre eles também, que era um dos 3 principais grupos daquela época. E os samaritanos também. Mas a gente vê que desses grupos, o que acabou predominando mesmo foi o farisaico, né? Que acaba que o judaísmo rabínico de hoje é um tataraneto dos fariseus, né? E que, por sinal, o sistema de ensino deles foi elogiado por Jesus. Jesus só contrariava quando eles não faziam o que ensinavam, né? Que chamava eles de sepulcros caiados. E não eram todos também, porque a gente tem o exemplo até de Nicodemos, né? Que era até do Sinédrio, a José da Arimateia, que eram dois seguidores fiéis de Jesus. Mas hoje em dia predominou já a partir aí do século, porque o judaísmo, como religião, podemos dizer que ele começou no século IV, assim como também o cristianismo como religião oficial se torna a partir do século IV. Então os dois nascem quase que juntos nesse sentido de religião, mas ele vai mudar radicalmente a partir da destruição do templo no ano 70, e aí a partir realmente da revolta do ano 135 de Bar Kokhba, a gente vê que a partir dali realmente os judeus eles precisam reinventar. Eles tinham uma religião centrada no templo, não tendo mais templo, precisa reinventar uma religião sem templo, né? É aí que nasce o judaísmo rabínico, ano 180 ao ano 220, e o rabino Yehudá Hanassi, ele
escreve a Mishnah lá em Tzipori, próximo a Nazaré, lá no norte de Israel. Ele compila a Mishnah, que é a primeira versão escrita do que hoje em dia é chamado Talmud. Então, ele vai compilar o que eles chamam de Torá Sheval Peh, a Torá oral, que depois, ali para o século IV, outros rabinos vão escrever outros comentários da Mishnah, que se chama Gemara. Isso tudo vai formar o Talmud. Hoje em dia são milhares de escritos que eles continuam sempre escrevendo, que fazem parte da tradição oral, ou da Torá oral, como é chamada pelo judaísmo rabínico de hoje em dia. Então, esse seria a religião oficial de Israel, mas dentro a gente vê que tem os grupos dos ultra-ortodoxos, os Haredim, que são aqueles realmente que não aceitam nem o Estado de Israel moderno, que são realmente ultra. Tem um bairro fechado deles lá em Jerusalém. Eles também não participam do exército, eles não trabalham, eles vivem com uma ajuda do governo, inclusive, com bolsas, né, com dinheiro público, e tem muitos filhos, e vivem de uma maneira muito radical, mas são os ultra-ortodoxos, chamados Haredim, e tem os Hassidim, que são, então, um nível um pouco abaixo, que é seriam os ortodoxos mesmo, né, vamos dizer assim, que já não é um nível um pouco mais tranquilo. E depois nós temos os conservadores, né, que são pessoas que vão ser bem seguidores da Torá, bem religiosos, mas não no sentido trabalho, levam uma vida normal. Por exemplo, o ultra-ortodoxo, o Haredim e o Hassidim não dirige carro, anda só a pé ou de ônibus. Já o religioso conservador vai dirigir seu carro, as mulheres trabalham, mas se vestem de uma maneira bem ortodoxa também, usam kippá, a maioria deles, usam talit no Shabat, nas orações, fazem as orações, as mulheres usam vestidos longos, bem conservadores mesmo, usam o véu também, as mulheres usam, que é uma tradição bem bonita, eu admiro muito, inclusive os conservadores. E depois nós temos, então, como tu falasse, os reformadores, os reformistas, né, que são os que também seguem a religião, mas adaptam algumas coisas, como, por exemplo, tem o Bar Mitzvah, que é a cerimônia da maioridade do adolescente, aos 12, 13 anos, a menina com 12, o menino com 13. Os religiosos mais ortodoxos, conservadores, fazem no Muro das Lamentações, mesmo lá em Jerusalém. Já os reformistas já fazem mais no lado mais sul, ali no próximo ao pináculo do templo. Já fazem em outros lugares, não necessariamente tem que ser lá. Adaptam um monte de coisas assim para a modernidade de hoje, digamos assim. Então são mais abertos, são mais adaptáveis à sociedade moderna de hoje. E aí depois disso aí tem esse que o pastor citou também, os caraítas não são muito representativos, são mais uma minoria. Não, são muito pequenos, mas enfim, tem também os próprios samaritanos, não tem nada a ver com judeu, mas também tem um grupo, eles ainda existem lá em Israel hoje, uns 2.000 samaritanos, mas são um grupo que é uma religião separada, não tem nada a ver com o judaísmo. E depois nós temos o público, digamos, laico, que eu acho que é uns 50% talvez da população de Israel ou mais, por aí, que são pessoas que seguem a tradição principal, guardam o Shabat, as festas, os feriados, o calendário, comem comida kasher, porque isso é normal na maioria dos restaurantes, mas levam uma vida, vão na sinagoga fazer o essencial, mas não são assim religiosos, e usam roupa normal como nós aqui. E existem os messiânicos, né, que hoje, se eu não estou enganado, eu até na última viagem eu estava lá com um guia messiânico, o Miguel Nikolaevski, que não sei se vocês conhecem. Sim, tem o Café Torá, né? Do Café Torá, eu estava com ele falou números, se não me engano, 30 mil judeus, ou 35 mil judeus em Israel hoje são messiânicos.
Então é um percentual muito baixo, assim, mas está crescendo. Eles não são, pelo judaísmo oficial, eles não são considerados nem judeus, assim, para ter uma ideia do nível de uma certa perseguição. Nós tivemos lá visitando a sinagoga, eu estive nessa vez na sinagoga do Rabino Shulam. Ele não estava lá, mas estava o segundo encarregado dele lá e mais um outro líder. E eles fez uma palestra para nós, e nós fomos na sinagoga deles, lá em Jerusalém, messiânica, e ele estava contando do ataque que os religiosos fizeram na sinagoga deles, queimaram a sinagoga há uns anos atrás, e levaram o rolo da Torá deles. Para ter uma ideia, assim, os religiosos ortodoxos fizeram isso para os messiânicos. Então, assim, existe uma rixa muito, muito forte. Mas está crescendo bastante o número de messiânicos, e inclusive lá em Israel não tem denominação, como os evangélicos aqui tem várias denominações, digamos, dentro dos messiânicos, eles chamam de congregação. A congregação Netivia, que é essa que nós fomos, é do Rabino Shulam, lá em Jerusalém. O Miguel Nikolaevich, ele é líder também, é Rosh, pastor lá de uma congregação lá na cidade dele, em Modim, junto com outros líderes também. Então, assim, eles todos se conversam, mas cada um é líder da sua congregação. Isso deixa claro que a gente tem, né, é gigante, né, a gama de cultura, de história que a gente tem em Israel, né? Professor, infelizmente o tempo começa a se findar, a gente sabe que o senhor obviamente também tem seus compromissos, e eu já parto infelizmente por um princípio de despedida, né? Mas o quanto gratificante foi a sua presença, o quanto a gente conseguiu aprender, o quanto de pergunta que não vai nem ter como a gente fazer nesse momento, mas já fica aqui uma prova do quanto a sua participação foi de valor gigantesco para acrescentar cultura e conhecimento a nós, né? E todos aqueles que posterior venham a ver esse vídeo. Eu reforço um convite, né, que o senhor venha pessoalmente aqui, mas se de qualquer maneira o senhor possa fazer uma chamada de vídeo online como essa, né? É uma contribuição imensa. E não sei se seria muito pedir, né? Mas se em uma das suas viagens, se eu estiver lá, proporcionar uma chamadinha de vídeo, não precisa ser de 2 horas como essa, né? Mas quanto seria bom para o Papo de Fé, para esse programa. Ou até gravar alguma coisa e nos mandar para a gente conseguir, imagina, virar uma câmera e o Papo de Fé está lá em Israel, né? Lembre de nós, se assim puder, né? Podemos fazer, com certeza. E eu já lhe proporciono a palavra para que o senhor consiga fazer também as suas considerações finais, a sua despedida. E eu já vou pedir para o senhor apresentar o seu canal, falar do seu trabalho, né? Deixar esse espaço para que o senhor possa desenvolver o seu canal, o seu trabalho, falar um pouco mais, enfim, do que ainda não foi falado, que o senhor precisar. Mas antes já vou pedir para o pastor Jorge fazer suas considerações também de despedidas. Uma alegria, vamos tentar conversar face a face um dia desses aí. Eu tenho aqui no nosso ministério, né, que a gente tem igrejas em várias partes do Brasil e aqui, principalmente na região aqui, lá de Juí para lá, nós temos um sonho de levar a liderança da igreja junto com um grupo para Sião, né? E eu sou o motor desse sonho, mas tem um irmão sonhando comigo. Então, a gente tinha que conversar até de organizar talvez uma excursão específica para essa equipe aí, uma hora também, já aproveitar a tua Sion Tour aí para nós fazermos isso. Vitor. Professor Clério, muito boa noite, o meu agradecimento pela sua participação. Eu posso dizer que eu aprendi um monte hoje aqui também, né? Então fica o meu agradecimento. Então, professor, por favor. Queridos, eu quero agradecer a vocês, Vitor, Wellington, pastor Jorge. Eu topo o desafio sim, quando vocês quiserem me convidar para ir pessoalmente, bem tranquilo, eu vou aí, acho que fica melhor mesmo, né? Tete a tete é melhor do que assim a distância, e a gente vai com maior alegria. Eu sempre que se trata de falar da palavra de Deus, falar de Sião,
E falar de Israel para mim é motivo de muita alegria e poder contribuir, estar aprendendo com os irmãos também. E sobre esse projeto, pastor Jorge, estamos juntos. Eu acho que é um sonho mesmo também, o pastor que faz isso, levar os seus liderados, e eu acho que isso é um investimento realmente, e a gente pode planejar junto e de uma maneira trabalhar esse sonho e tornar realidade ele, mesmo em tempos assim que estamos vivendo de muita dificuldade, no sentido de muitas pessoas às vezes temerem ir a Israel, mas eu acho que é o momento ideal de nós irmos, né? Eu sempre digo assim, quem tem condições, vá logo, vá o quanto antes, tu pode, né? Esse grupo que eu estou indo agora em maio é um grupo bem pequeno, teve muita gente que iria e postergou para o ano que vem. Eu até falei para alguns, por que não vão agora, né? Não, vamos deixar para o ano que vem. Mas eu acho que se pode, se tem condições de ir o quanto antes, sempre é melhor. E então eu quero agradecer a oportunidade, e sempre que vocês querem falar desses temas, eu estou sempre aberto para falar sobre o fim dos tempos, sobre escatologia também. O meu canal ele é voltado para mais no sentido histórico, né? Viagem na Bíblia. Então, se você ainda não me segue lá no YouTube, Viagem com J, Viagem na Bíblia. Nós temos a nossa agência Sion Tour, que a gente abriu com esse propósito de levar os irmãos a Sião. E o Viagem na Bíblia foi um trabalho paralelo que eu fui criando, desenvolvendo, para levar Sião, trazer Sião, então, aos irmãos, né? O sentido inverso, né? Para quem não pode ir ou até se preparando. Então, a gente mostra um pouco das viagens, um pouco do nosso trabalho, a gente tenta mostrar nos vídeos ali no canal, no Viagem na Bíblia. Eu tenho o Instagram também, Viagem na Bíblia, que é o meu pessoal, e temos o Instagram da Sion Tour, que é Sion Tour Viagens, tudo emendado, tudo junto, que tem ali também, a gente divulga os pacotes, e temos o nosso site também, www.siontour.com.br, onde nós temos ali os grupos, nossos próximos grupos que estão programados para sair. Sempre que vocês queiram conversar sobre esse assunto, a minha visão escatológica, eu sou pós-tribulacionista, e trabalho muito forte essa questão aí das raízes judaicas, trazendo para a igreja, e essa aproximação aí entre cristãos e judeus. Isso foi o tema que eu estudei também em Israel, então amo muito falar sobre isso, e dentro dessa visão também que acaba vindo a minha visão também escatológica. Agradecer mais uma vez a vocês, convido o Christian de estar com os irmãos, e vou encerrar aqui, agradeço o convite mais uma vez. Perfeito, professor. Então já vamos deixar o próximo tema do programa, já vai ser escatologia, o princípio do que é escatologia e como compreender o Apocalipse. Pode ser, professor? Maravilha. Fechado. Então já estamos aí. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Um abraço, boa noite. É isso aí. Retornamos então nós três aqui, depois de uma longa jornada, né? Show. Quero estender um agradecimento especial ao nosso amigo Paulo Júnior, que está aí se desdobrando na técnica para aparecer nós aí todos bonitinhos aí, para o professor entrar online aí, ao Christian, que ajudou imensamente nas suas contribuições e também na parte técnica. Pode não parecer, mas eles estão mais cansados do que nós aqui, sentadinho aqui tomando mate, né? Então tem um em pé, tem outro meio agachado, corre para um lado e corre para o outro, né? Então vamos fazendo uma volta aqui. Então, Vitor, suas considerações finais, o que tu... Muito proveitoso, né? Como eu disse antes, eu aprendi um monte também, né? O meu agradecimento então especial a quem esteve nessa live com nós, nos acompanhando, nos assistindo, ouvindo, né? Eu acredito que para todos foi muito proveitoso, né? Então fica aqui o meu agradecimento também pela participação do professor Clério, né? Wellington, meu abraço a você, o pastor Jorge, então, né? Obrigado, né? Por estarem e a gente poder participar junto com vocês aqui, né? Boa noite a todos, graça e paz a todos. Bem, então eu da mesma forma, né, para mim foi um papo de fé especial, foi algo que eu particularmente gosto muito, eu compartilho de um sonho de um dia Deus permita que eu conheça, né, o Oriente Médio em si, são tantas histórias que a gente tem por ali.
Foi um prazer imenso compartilhar mais uma vez essa mesa com todos vocês, em especial como professor, né? Estendo mais uma vez meu agradecimento ao Júnior, ao Christian, por toda essa parte técnica, que às vezes a gente fica aparecendo na câmera e eles não, mas o trabalho deles é fundamental. E muito embora agora o próximo Papo de Fé, a gente vai ter um pastor convidado da Batista, né, Júnior? Isso, que nos Estados Unidos, né? É pastor para ele lá, né? Isso, que a gente vai seguir o tema de fé internacional, né? Hoje a gente está falando de um aspecto de fé, né? Estamos falando de uma questão internacional, do que está acontecendo lá. Claro, a gente trouxe algumas notícias pertinentes e atuais, algumas definições sobre judaísmo, né? Que é muito pertinente. Então, para mim, foi um dos programas ímpar que a gente tem aí no Papo de Fé. E aí eu finalizo já dando meu cordial boa noite, e aí fazendo a cobertura, né, a cereja do bolo, como a gente diz. Por favor, pastor Jorge. Realmente foi um privilégio, né, estar aqui com vocês, com o professor Clério, que a gente conhece. O Christian foi, na verdade, o articulador desse convite, né, que ele é parente próximo do Clério, aí fez essa ponte de agendar esse privilégio. Nós vemos alguém com tanto conhecimento prático e também estudo. Nesse momento. Nós falando disso, Israel ataca o Irã nesta hora, né? Então, que Deus guarde Israel, que sejam... Tem mais informações. Vamos olhar aqui. Atenção, 23 horas, Israel está atacando o Irã nesse momento. O ataque partiu de caças israelenses com mísseis. É uma ação de revide depois do ataque iraniano no sábado. Explosões soaram perto do aeroporto de Fashan, na base aérea de Rashtan, Shikari, no exército iraniano. A mídia do Irã confirma o ataque na região de Isfahan. O espaço aéreo do país ainda está aberto, com aviões comerciais que tentam deixar a região. Quer dizer, o povo já está... Essas informações vêm da Al Jazeera, que é uma rede árabe, né? Então é um ataque mesmo de revide que está acontecendo, que Deus esteja nos guardando. A gente sabe que um pequeno fagulha acende um rastilho de pólvora que pode se tornar uma grande explosão. Então, hoje, como se vê, né, a China e Rússia estão do lado mais próximo do Irã, Estados Unidos e a Inglaterra, França, tudo mais do lado de Israel, e isso pode gerar uma polarização no mundo e uma guerra mesmo, né? Mas Deus sabe de tudo e todas as coisas estão no controle dele. Então, como alguém diz, né, eu vi esses dias, foi o Vitor, acho que compartilhou uns pequenos vídeos do Rodrigo Silva, né, dizendo assim, ó, não se apavore, não se alarme, Deus está no comando de tudo, e o povo de Deus é um povo vencedor. Em toda e qualquer situação, nós somos mais que vencedores. Então, não tenha medo, ore por Israel, ore também pelas pessoas lá do Irã, porque muitas delas não têm nada a ver com esse governo radical, só moram lá, é o país deles, e às vezes vão sofrer consequências. Se não sofre um ataque direto, porque normalmente Israel ataca alvos militares, mas sofrem com perda de economia, com fome, com emprego e coisas desse tipo. Então, vamos orar. Né? E vamos nos despedir orando, né? Agradecendo a Deus. Hoje, realmente, o Christian trouxe uma saudação ali da Madalena. Hoje, para mim, é um dia de grande alegria, porque o Christian até foi quem me pediu, há mais de um ano atrás, para eu ir procurar o Edson e orar. De lá para cá, ele tem sido assíduo na nossa igreja, tem pedido oração. Ele estava numa situação lamentável, né? O Christian lembra o estado dele há quase 2 anos ali. Estava muito inchado, com tumores nas costas, e hoje está vindo a cereja do bolo, que é esse transplante de rim que ele conseguiu hoje, e ele está reabilitado, e eu creio que, fala lá os médicos em 72 horas, mas eu creio que Deus já está há muitas horas com essa vitória programada, e logo nós vamos ter o Edson aqui na nossa cidade, podendo testemunhar do que Deus fez na vida dele. Então eu quero agradecer a Deus, um dia para mim de muita alegria. E sabe, tivemos uma outra alegria lá na igreja. Tem um irmão muito simples lá na igreja, ele nem sabe ler, né?
mas ele tinha um benefício que ele recebia, e aí, em função de amigos, ele foi fazendo aqueles empréstimos consignados, e ele ficou com um salário bem curto. E aí ele ia no banco e queria ver se resolvia a situação dele, e os funcionários do banco que ajudavam ele diziam, só tem tanto para o senhor tirar. E ele disse, mas Deus é bom. E ele passou meio ano dizendo, Deus é bom. E a semana passada, ele foi contemplado com um sorteio no banco de 73 mil reais. Tu vê. E aí as pessoas diziam, os funcionários do banco estão testemunhando, esse homem vinha aqui, quando não tinha nada, ele dizia, Deus é bom, Deus é bom. E agora deu esse sorteio e caiu para ele lá todo esse valor, né? E aí ele estava hoje contando lá no culto esse testemunho, né? Dizendo assim, o pastor me dizia que eu ia ter minha casa, e agora está se concretizando o sonho. Então é outro motivo de alegria. Você vê que uma pessoa simples, testemunho dele, né? Que tem fé, ele não reclamava quando a situação era feia, em vez dele sair murmurando, chutando só esse dinheiro, ele diz, Deus é bom. E as pessoas do banco ficaram impactadas. Como é que esse homem não tem dinheiro e diz que Deus é bom? Esse é um lema que eu trago, né, pastor Jorge? Deus é bom o tempo todo. Eu aprendi que Deus é bom o tempo todo. E o Carlos lá, ganhou essa grande vitória e foi um testemunho para os funcionários do banco que viram que aquilo que ele falava era verdade. Então Deus é bom, né? Há guerra, mas Deus é bom. Há dificuldade, mas Deus é bom. O nosso mundo está em aperto, mas Deus é bom. Pai amado, nós queremos te agradecer por esse programa, te agradecer pela vida do professor Clério, pela vida do Christian, do Paulo, do Vitor, do Wellington. Agradecer pela tua presença aqui entre nós. Ó Deus, continue nos abençoando, nos acompanhando. Abençoe a todos que pediram oração. Há muitos pedidos de oração ali nos comentários. Que o Senhor esteja contemplando cada um deles com a tua graça. Oramos agradecidos a ti, louvamos o teu nome e te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Amém.